graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui no livro do profeta Jeremias, no momento em que ele é convocado pelo Todo-Poderoso para proclamar a palavra de Deus. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha que maravilha. Olha que coisa fantástica. Se você pretende estudar doutrinas, você pode estudá-las com a Bíblia aberta. Vocação, eleição, predestinação, soberania de Deus, vocação eficaz, livre-arbítrio. Tudo isso você encontra ricamente na palavra de Deus. A teologia, pelo que nós falamos e assim entendemos, ela serve como um guia saudável para que você não caia em confusão em determinados momentos. Então, o conhecimento dos teólogos não vem necessariamente da academia, né? Aqueles aos quais nós reputamos a dignidade do ministério, do ensino, são homens tementes a Deus, profundamente versados na palavra de Deus e com domínio das estruturas psicológicas, mentais e da filosofia também, e da chamada teologia, que abrange muito mais do que se possa imaginar. Então, fornece um guia, mas o conhecimento de Deus, ele requer dedicação à palavra de Deus. E nós estamos aqui vendo o jovem sacerdote, filho de sacerdotes, sendo separado para o ministério profético. Ele está é um período em que a nação de Israel, o povo de Israel, já estava dividido. Ele está no reino do sul, no reino de Judá, e ele é convocado para o ministério estabelecido como profeta às nações, né? E ele passa por vários reis aqui e alguns reinos também. No momento em que ele é chamado, ele diz assim: Contudo, eu redargui, ó Eterno, eis que não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: Não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. O primeiro profeta divinamente comissionado com essa revelação de Deus, com esse conhecimento de Deus, de acordo com um propósito de salvar, de redimir, de resgatar, foi Moisés, né? E Moisés é o padrão, Moisés é o protótipo aqui, quando nós vemos os livros proféticos, Moisés é o padrão desse chamado. O chamado de Moisés foi interessante, porque ele estava já pastoreando. Moisés estava lá por volta dos seus 80 anos de idade. Ele estava pastoreando os rebanhos do sogro, de Jetro, que era sacerdote. E, numa ocasião específica, ele viu lá uma sarça, um espinheiro, um arbusto envolto em chamas. E o que chamou a atenção de Moisés foi o fato de que aquele arbusto, aquela sarça, ela não queimava. Não foi um arbusto incendiando. Esse fenômeno não era totalmente incomum, e não é ainda incomum em regiões desertas. Algumas plantas emitem uma substância que, dependendo da temperatura ou alguma coisa, pode provocar uma combustão, né? Então, a sarça queimando não assustou Moisés. O que chamou a atenção dele foi o fato de que o arbusto não se queimava. O fogo envolvia aquele arbusto e o arbusto permanecia inteiro, intacto. Foi uma revelação especial da glória de Deus, da vontade de Deus para Moisés, né? E Moisés é chamado pelo nome, né? E Moisés atende à convocação. E na ocasião, o texto declara que Moisés chegou a irritar, né? Deus chegou a se irritar com Moisés, né? Porque ele de fato não estava interessado. Olha,
parte da vida dele, ele quis ser o libertador do povo, né? Foi frustrado, ficou decepcionado, precisou fugir para salvar a própria vida. Agora estava 40 anos pastoreando rebanhos e quando Deus fala com ele, ele resiste diante da dimensão do trabalho proposto. Ele tenta fugir do assunto. O chamado de Moisés é um chamado duplo, porque com Moisés também foi chamado e vocacionado o irmão dele, Arão, né? E o Senhor declarou para Moisés que o Senhor colocaria as palavras na boca de Moisés e Moisés as passaria para Arão. Mas os dois foram ungidos, os dois foram chamados por Deus, os dois foram enviados. E Moisés acaba sendo muito feliz, né, no seu ministério. Ele acaba sendo um exemplo de fidelidade a Deus, de obediência, por mais 40 anos, ou seja, até os 120 anos de idade. E Moisés, a figura de Moisés, se apresenta para nós como a de como que de um mediador, de alguém que se coloca entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, né? E o ministério profético ele tem um pouco disso, uma parte disso. Todo profeta ele é em parte chamado para proclamar a palavra de Deus e também se colocar na brecha, como falam, né, como gostam de falar, né, entre Deus e os homens. Uma alusão ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, de sacerdote e profeta, né, intercedendo diante de Deus pela humanidade. O chamado aqui de Jeremias, ele chama a atenção porque ele não tem pelo menos ele não registrou, não deixou registrado uma riqueza, de detalhes, de fenômenos visuais, como nós já vimos quando foi chamado o profeta Isaías, né? Jeremias tinha alguém que o ajudava, que era Baruque. Baruque era um escriba, um escritor, né? Alguém que redigia, né? Que registrava as profecias, né? Para Jeremias. Jeremias dizem que ele era jovem, ele era muito jovem, né? Era um homem de pouca idade. Isso significa que a missão era urgente, né? Isso significa que Deus está declarando que há pressa, havia muita pressa em proclamar a palavra de Deus ao povo do sul, o povo de Judá, que também havia se rebelado, abandonado o Senhor, para que ele talvez se arrependesse, porque o juízo de Deus já estava pronto, a ira de Deus estava pronta a ser derramada sobre toda a nação. E Jeremias, quando ouve o chamado, ele acaba se apresentando. E ele mostra aqui, ele declara aqui, então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me, eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Nós temos falado assim, é possível conhecer a Deus, conhecermos a Deus? É possível? É perfeitamente possível. É possível manter comunhão com Deus? É perfeitamente possível. É possível que hoje eu tenha um chamado a um ministério profético? Eu considero improvável. Nessa dimensão, dessa natureza, com uma revelação de algo de Deus, eu considero improvável. Por quê? Porque o Cristo já veio. A plenitude da revelação e do conhecimento de Deus que nós podemos alcançar está em Cristo Jesus. Conhecendo a Cristo Jesus, o nosso conhecimento e a nossa comunhão do Pai, eles são aumentados e são ampliados. Então eu considero que não. Mas Apocalipse fala num momento específico, pessoas, duas pessoas, aparentemente expoentes de um grupo maior, né, num momento em que esse mover, esse agir do Espírito Santo, que tem sido dado à igreja, que tem sido doado generosamente à igreja, será buscado e será usufruiremos de uma maior intensidade desse poder, dessa presença, dessa
dessa capacidade transformadora, desse poder transformador e de comunhão que é o Espírito Santo. Por que nós não temos hoje? Em parte porque nós não ambicionamos e não nos dedicamos. É simples. É simples. Porque eu acredito que, muito embora não haja um levantar, um erguer de um profeta para as nações, no tipo dos moldes dos profetas do Antigo Testamento e também dos profetas que estavam na igreja no seu início, no chamado primeiro século, nos dias dos apóstolos, eu acredito que as missões, o chamado, a vocação continuam. Se não através de uma revelação da presença de Deus, de algo de Deus, porque essa revelação se completou em Cristo, através da vocação ao ministério, a vocação ao ensino, a vocação ao estudo, e principalmente a vocação, o chamado a transformar a sua vida no instrumento de adoração, de comunhão e de testemunho fiel a Deus. É comum, isso é mais na cabeça dos jovens, né? O jovem, na sua emoção, ele quer algo assim extraordinário. Nós sabemos que Deus age muito mais através das coisas comuns e ordinárias da vida. Mas falando de Jeremias, nós falamos de um momento especial em que o derramar da ira de Deus estava prestes a ser lançado sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá. Então nós podemos conhecer a Deus. Por que nós podemos conhecer a Deus? Que garantia nós temos de que é Deus? De que não é uma alucinação, um delírio, uma comoção, uma neurose ou uma psicose, como se diz hoje. Porque nós fomos criados por Deus. Quando se tira Deus da equação, realmente vale tudo, vale qualquer coisa. Muitos estudiosos, que se dizem estudiosos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você que, quiçá, alguém que esteja me assistindo seja jovem, você precisa aprender com os que creem. Porque há um grande número de pessoas que, de fato, eu não diria que se infiltraram na igreja, isso é uma questão de se dedicaram ao estudo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Ainda há um grande número de pessoas que fazem isso com a intenção de provar o contrário, com a intenção de negar a palavra de Deus, de negar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela contém, ela através dela nós podemos chegar ao conhecimento pleno da verdade. Então essas pessoas se dedicam a negar a revelação, o sobrenatural, Deus, céu, inferno, anjos, demônios, eles negam tudo, negam absolutamente tudo, mas se dizem teólogos. Alguns são brilhantes filósofos, outros são excelentes sociólogos, né? Alguns tentam uma espécie de neuropsicologia, uma coisa do tipo, né? Negando um espírito, né? Falando da alma como se ela fosse uma das atividades do cérebro humano, negando a espiritualidade humana. Então há que se ter um certo cuidado. Eles são muito sagazes, muito perspicazes, né? E lançam sementes que podem causar alguma confusão. Outros têm um certo medo. Nós temos hoje ainda em atividade no Brasil, um bom número de pastores. Eu prefiro um teólogo que também tenha se dedicado ao ministério pastoral, né? Que conheça, que entenda o ser humano, que tenha vivido no gabinete, no sofrimento, a vida humana, a vida cristã como ela de fato é, né? As dificuldades que as pessoas enfrentam em relação à sua fé, a maneira triste como que essas dúvidas têm sido reprimidas, né? Criado uma tensão neurótica, uma psicose, né? Uma entrega absurda a certas crenças, a certos credos, né? Extremismos na vida dos cristãos, porque alguns não lideram, não são maduros o suficientes, ou não têm o devido preparo, ou não têm nenhum interesse em relação a isso. Mas eu sempre prefiro o teólogo que
que tenha pastoreado pelo menos um tempo da sua vida, né? Ele tem uma dimensão maior, uma dimensão mais profunda da realidade da vida cristã. Há há muitos homens bons. Alguns têm certos medos, têm certos receios, né? Alguns preservam as dúvidas. Se quando nós falamos de, aliás, nós não falamos, mas você certamente tem ouvido, porque está havendo já há muito tempo uma procura pela chamada teologia reformada. Já faz anos que isso tem crescido, né? As publicações de teólogos reformados, de bons teólogos, de bons pastores, têm ganhado alcance maior do que o esperado, maior do que o esperado, né? Por quê? Porque o povo de Deus, os evangélicos em parte, principalmente aqui no Brasil, com pouca produção literária, se a produção literária, cultural no Brasil é pequena, imagina a teológica, né? Ela quase que se resume a resumos, resenhas e traduções, né? De obras de autores estrangeiros. Nós não temos ainda uma teologia que se possa dizer assim, brasileira, tá? Não temos, não temos. Tem, eu já falei, tem um aí que eu fiquei ansioso esperando ele terminar o doutorado dele. Falei, esse rapaz aí parece que tem, mas ele ainda tá lançando aí as raízes, marcando presença na comunidade reformada, né? Parece ter sido muito bem orientado, parece ser bem instruído, mas ainda não se enxerga como alguém alcançado pela graça, um brasileiro, um tupiniquim, né? Ele ainda pensa muito em termos de herança estrangeira, né? Herança missionária, de homens do passado vinculados a uma tradição europeia. O pensamento dele é um lugar seguro. Não estou falando que o rapaz está errado, ele ainda é jovem, né? Ele vai ter muito tempo ainda para permitir que a fé e o conhecimento entrem em contato com a nossa realidade, o que ele sabe por instinto ser errado, através da pesquisa, do trabalho, de sair um pouco do gabinete, dar uma volta no quarteirão, ir na padaria, tomar um café, né, parar no posto de gasolina, conversar com o frentista, né, com a moça do caixa. Eu tenho certeza que ele será mais capaz, mais apto a transformar esse conhecimento doutrinário, teológico, reformado, em algo mais vivo para, para nós brasileiros. Eu acredito que caminha-se para isso. Marco, nós somos diferentes? Não, nós não somos em nada diferentes. Nós não somos em nada diferente de outro ser humano. Nós somos absolutamente idênticos. Mas a falta de tato, de trabalho nessa área, né? A falta de dedicação, a falta de empenho, a falta de compromisso, né? A pressa, né? A pressa que só traz problemas, gerou na igreja brasileira aí, ao mesmo tempo que rupturas terríveis, uma busca desesperada. As pessoas precisam de algum suporte para a sua experiência, para a sua realidade. Porque ninguém consegue viver só de experiência. Por que eu falo isso? Porque é possível conhecer a Deus. Porque Deus nos criou aptos, capazes de conhecê-lo. Quando Deus criou o homem, o texto de Gênesis fala que Deus soprou. Soprou. Mas é uma maneira de indicar assim a proximidade, o amor, a intenção, né? O propósito pleno de Deus. A criação do ser humano não foi obra do acaso, tá? As nossas vidas não são obra do acaso. Não é uma questão de estatística biológica, não. As nossas vidas, a nossa vida faz parte do plano e do propósito de Deus. O ser humano foi criado com intelecto, com vontade
e com sensibilidade. Intelecto, vontade e sensibilidade. Quando falamos de intelecto, não é só uma questão de mente, ou de capacidade de aprender ou de saber. Nós falamos de consciência, né? Nós sabemos de nós mesmos. Dão isso ao nome de autoconsciência. E nós sabemos do outro. Nós temos consciência de nós mesmos, e temos consciência do outro, e do outro, e do outro. Nós conseguimos fazer uma separação. Isso é natural do ser humano, isso é da nossa natureza. Nós somos conscientes de nós mesmos. Tá, e daí? É a musiquinha lá, eu sou eu, ele é ele? Nós somos conscientes de nós mesmos num nível que extrapola a nossa consciência da nossa realidade, como de gênero, sim, familiar, étnica ou racial, social e até mesmo histórica. Nós temos um saber de nós mesmos que nos coloca na condição de um ente espiritual, uma necessidade permanente de um contato ou de um desenvolvimento ou de atingir ou de reconhecer na própria vida um propósito superior. Isso é um dom de Deus a toda a humanidade. Intelecto. Nós temos vontade. Vontade não é desejo. A primeira vez que eu li isso há muito tempo atrás, eu falei, mas vontade não é... Não. Vontade que fala é o que diriam alguns, é autodeterminação. Nós temos o poder de, ao tomarmos conhecimento da realidade, dos fatos, seja pela nossa intelecção, ou seja, pela sensibilidade, nós temos o poder de decidir em relação àquilo. Né? Podemos decidir pelo sim ou pelo não, podemos decidir ficar parados, aguardando outro fenômeno. Tá? O ser humano tem esse poder. O intelecto, a vontade, ou seja, a autodeterminação. Né? O filho que reclama, pai, mas eu não queria fazer direito, eu queria fazer música. Né? E você vai viver do quê? Faça direito e faz música lá, fim de semana você faz seu show, durante a semana você trabalha. Nós temos isso. E a sensibilidade. A sensibilidade é a capacidade de entrar em contato com a realidade ao nosso redor. E também, junto com o intelecto, nos leva a um conhecimento subjetivo de uma realidade que nos é superior. Intelecto, vontade e sensibilidade, que eu falei de forma bem simplesinha aqui, tá? É interessante aprender essas coisas, mas por que falar em intelecto, vontade e sensibilidade? Porque há em Deus todos esses poderes também. Porque intelecto, vontade e sensibilidade são os poderes que caracterizam a pessoa, o indivíduo, o espírito. E esses poderes, eles existem em Deus de uma forma que nós nunca poderemos jamais supor nem imaginar. De uma forma plena e absoluta. Alguns desses tais teólogos, sábios e não sei o que, também dizem que essa não é a melhor maneira, que é uma barreira intransponível entre nós e Deus, se é que Deus existe. Deus de fato existe, toda a humanidade praticamente sabe disso. O homem, para negar a existência de Deus, do Criador, do Ser soberano, supremo, ele tem que se exercitar. Ele tem que se exercitar intelectualmente, mentalmente, ele tem que estudar, porque quase todo a constituição da nossa vida, da sociedade, do nosso falar, tem relação com a nossa busca a Deus. O medo, no momento do medo, do desespero, da aflição, a alegria, a euforia, há um buscar, há um querer algo mais. E se em nós há limitações no uso desses poderes ou habilidades, se bem que não é pecado. Espiritualidade envolve isso, esse aspecto tridimensional.
o intelecto, a vontade e a sensibilidade. O fracasso de muitos, o fracasso de alguns, é na tentativa de estabelecer uma jornada espiritual, ou uma jornada de crescimento espiritual, limitar-se a criar a figura mental de um ente espiritual. E fala o homem espiritual. Tem lá as palavras do apóstolo, de fato, mas está falando do regenerado, está falando do cristão, da pessoa regenerada pelo Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa regenerada pelo Espírito de Deus, em quem essas habilidades, esses poderes, deveriam estar subordinados à palavra e à vontade de Deus. Então, o fracasso está em tentar desenvolver o que foi recebido gratuitamente por Deus de forma paralela ao plano por ele estabelecido. Ou negando, ou extrapolando, ou exagerando. Mas eu estou falando isso para dizer o quê? É perfeitamente possível e desejável e louvável preocupar-se com a sua vida espiritual. Há toda uma nova corrente aí na área de psicologia, de terapia, né, que leva em conta a questão espiritual, a religiosidade, a vida religiosa e tudo que ela acarreta em nós e através de nós. Tudo que essa espiritualidade gera, as expectativas e as frustrações. Muita gente doente hoje é porque está completamente frustrada, decepcionada, né? Ou se entregando ou se rebelando. Nós não nos propomos a sugerir nenhum desses caminhos. O que nós propomos, de fato, é uma submissão a Deus e à palavra de Deus, sendo guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Porque, como sempre falamos aqui, há sempre esperança. Se alguém errou, se este ou aquele errou, ou erra, pecou, falhou, decepcionou, isso é ruim, isso é grave, mas isso pode ser corrigido mediante o arrependimento. O chamado ao arrependimento é uma constante no ministério de todos os profetas. Mas vamos nos deter aqui um pouco no chamado de Elias. De Elias não, de Jeremias. O profeta Isaías tem uma visão grandiosa, gloriosa do templo, né, a glória de Deus enchendo o templo, as vestes, né, preenchendo tudo, e vê serafins, os seres abrasadores. Ele contempla a sua própria indignidade e, através de um anjo, uma brasa purifica os lábios dele. Aqui nós temos algo mais pessoal, diferente da expectativa e do que foi visto e entendido por Isaías. Nós temos aqui na vida desse jovem uma coisa muito mais íntima, né? O toque, né? Ele tem uma visão, essa revelação que Deus se permite, né, atingir o homem, o indivíduo. Ela não é uma questão só de olhos, ouvidos ou sensibilidade, né? Ela envolve todo o ser, toda a intelectualidade, o poder de volição, todas essas, a sensibilidade, todo o ser como um todo é atingido por esse agir de Deus. De maneira que não resta dúvidas do que está acontecendo. Deus não deixa dúvidas, tá? O Espírito de Deus, ao agir na vida desta ou daquela pessoa, minha ou sua, ele não deixa sequelas. O Espírito Santo não causa sequelas psicológicas, mentais. Deus não deixa sequelas. O Espírito de Deus, o Espírito do Criador age para aclarear a mente, o espírito, aplacar o nosso desejo, saciar a nossa alma,
a nos fartar de Deus. Não há sequelas. E aqui esse jovem, ele, nós falamos visão, porque da nossa sensibilidade é o que mais marca, né? Sem a visão, os outros poderes ficam diminuídos. Então ele vê aqui ele sendo tocado, ele foi tocado pela mão de Deus. Ela fala, mas isso é o que dá o nome de antropomorfismo. Bom, o nome que dão não vai te ajudar em nada. O fato é que Deus realmente se revelou na vida desse rapaz. Deus toca uma vida para que essa vida toque outras vidas. Não é uma área, né? Não é um aspecto único da dimensão, da complexidade que é o ser humano. Todo o ser é atingido por isso. Então ele é especialmente tocado por Deus. Como isso se processa, eu não tenho como transmitir. Porque nós não falamos em revelação de Deus após Jesus Cristo. Nós falamos da iluminação do Espírito na vida daquele que crê. Que eu não vejo por que só atingir o intelecto ou a vontade. Se bem que a iluminação do Espírito, a presença do Espírito Santo, ela não agride a intelectualidade, ela não atinge a autodeterminação, ela não altera a consciência que nós temos de nós mesmos, do mundo à nossa volta, ela pode ampliar essa visão e esse conhecimento de alguma forma, que glorifique a Deus. Ela não altera a nossa capacidade de autodeterminação, não altera, não ofende. O agir do Espírito Santo não é uma possessão. Não é uma possessão, como as pessoas costumam identificar o agir de demônio. Não, não é. Não é. Tá? E a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Essa é uma área muito delicada, porque muitas pessoas, muitos cristãos, têm a sua sensibilidade, as suas emoções pouco blindadas, pouco trabalhadas, pouco exercitadas, né? Isso permite que manipuladores usem isso. Eu falei já uma vez, né? Não tenho nada contra dom nenhum, não tenho. Eu reconheço todos os dons que a Bíblia declara. Eu venho de uma experiência que chamam pentecostal, tá? Mas é complicado você falar da experiência porque envolve muita essa questão de foro íntimo, né? Ou falar em línguas, ou interpretar, ou discernimento. Haverá um momento que poderemos falar uma coisa ou outra a esse respeito, mas não queremos agredir nem ofender a ninguém, tá? O que eu vivi, o que eu experienciei, eu continuei estudando, fui procurar na Bíblia, fui procurar nos livros, com os doutores, com os teólogos. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não, né? Mas quem acredita que não nunca se dispôs também. Ele criou uma segurança mental, uma cerca intelectual, né? Baseado na convicção de outros, e ele não é não, e ele se sente seguro, confortável. E o Espírito de Deus não vai violentar essa autodeterminação. Porque esse homem é temente a Deus, é cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que, quando se debruça para ensinar, para transmitir a palavra de Deus, deixa muitas pessoas encantadas, maravilhadas, mas ele tem limitações intelectuais, e eu considero que ele faz muito bem, porque eu também tenho, né? Quando eu busquei uma experiência, eu também tenho uma série de reservas, de restrições, tá? E não me arrependo, não me envergonho, porque eu vejo verdade, né? Eu vejo algo fantástico
quando se aprende a usar de acordo com a palavra de Deus, né? Do contrário, se esvazia, perde sentido, perde significado, e uma palavra atual agora, né, perde a eficácia, né? Porque dons espirituais podem se tornar ineficazes, ineficientes, inúteis. E é o que se vê muito hoje, né? Dons inúteis. Não por falta de poder ou de doação do Espírito de Deus, mas porque as pessoas que receberam esses dons transformaram esses dons em ferramentas inúteis. Por que inúteis? Porque tentam usar de forma que não segue o parâmetro estabelecido pela palavra de Deus. E tudo que Deus criou e estabeleceu é para nossa salvação, é para nossa segurança. Quando se tenta ir além ou ficar aquém daquele propósito de Deus, aí há toda essa confusão aí, há toda essa entrega que se vê hoje, tá? Mas falando aqui do profeta, Deus o chama para o ministério e ele aceita. Hã? O chamado, a vocação, a eleição, não é um destruir ou um desconstruir da nossa identidade pessoal. Muito pelo contrário. É o agir de Deus para a nossa edificação em Cristo, para o nosso crescimento em Cristo, para que nós nos tornemos aquilo que nós podemos e devemos ser. Então, há uma entrega. Então, pode ser que tenha havido pessoas que foram chamadas e viraram as costas e até logo. Pode ser que tenha pessoas hoje que não tiveram uma revelação de Deus, mas tem em si o mover do Espírito os chamando para algo, tentando corrigi-los. Há um texto que eu sempre gosto muito, é um texto, eu não preparei ele para falar aqui, né? Mas que diz assim: quando te desviares para a esquerda e quando te desviares para a direita, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa direção, esse ser guiado pelo Espírito e pela palavra, fica mais bonito na poesia, né? Não fica mais bonito na poesia? Quando você pensar em mudar o caminho, o Senhor Deus vai chamar a sua atenção. Ó, não é aí, está muito para a esquerda, está muito para a direita, vem mais para cá. O caminho é esse. O caminho é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O desastre de Salomão foi tentar construir um caminho paralelo, usar um dom, perverter o dom para satisfação pessoal e tentar construir a moda do paganismo, um caminho paralelo ao que foi revelado por Deus. E acabou como acabou. Nosso fracasso espiritual é tentar também estabelecer um caminho paralelo, ou indo além ou ficando para trás. Não vejo por que motivo um teólogo reformado não pode passar pela chamada experiência, batismo no Espírito Santo. Se bem que não é. O batismo no Espírito, ou do Espírito, ele ocorre na regeneração, no novo nascimento, essa imersão na fonte de águas vivas, né? na própria vida. O que se requer? Humildade e submissão. Por que eu falo isso? Eu tenho muito material de teólogos reformados, eu tenho muito material. A coerência desse pensamento, né? a coerência da teologia, né? O lugar seguro para você refletir, meditar e usar aquilo como um parâmetro, né? Consciente, sabendo que se eu passar disso, eu estarei pecando. Eu reconheço, ela é muito boa, mas ela surgiu num ambiente em que
a palavra espiritualidade não existia, né? As pessoas usavam mística, o misticismo. Havia o bom misticismo e o mau misticismo. Aí, teólogo, filósofo, eles têm uma paixão por criar palavras ou cancelar palavras e tentar transferir significado e sentido para outra que eles consideram mais adequadas. Aí mudou para a espiritualidade. Mudou, mas não mudou nada. A confusão ficou a mesma. Que tem a boa espiritualidade, tem a má espiritualidade, tem a espiritualidade do cristão, tem a espiritualidade do judeu, do budista, do... Ficou é, a mesma confusão, a mesma perplexidade. Mas o que não faltava na Europa, na Idade Média, na época, no longo período que antecedeu e logo depois a chamada Reforma Protestante, que nós achamos muito importante, e de fato, é um marco na Igreja Ocidental, né? É um dos marcos. Infelizmente, uma divisão, mas não, a intenção dos reformadores não era fragmentar a Igreja. A intenção dos reformadores era de purificar a Igreja, né? De poder adorar a Deus, né? Com a simplicidade que a palavra de Deus requer. E permitir que o conhecimento de Deus não ficasse limitado a umas poucas pessoas e o restante, né, só ouvindo e dizendo amém sem nem saber o que estava ouvindo. Não permitir que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo permanecessem como instrumento de dominação político, econômica e social. Tá? Uma das ideias que foram geradas pela... Primeiro, você purifica. Ao desenvolver o conceito de purificar, de reformar a igreja, você rapidamente tem consequências sociais, políticas, econômicas. Talvez de início eles não tivessem pensado em tudo isso, mas tiveram que enfrentar cada um à sua maneira. Mas naquele período, o que não faltava era espiritualidade. O que não faltava era misticismo. Tá? O que não faltava era adivinhos, consulta a espíritos, né? Consulta aos mortos, aos antepassados. O que não faltava era o terror demoníaco, né? O sujeito está caminhando, o galho da árvore cai, o demônio sentou no galho da árvore. Era um momento assim de ignorância e de entrega a todos esses pensamentos, a todas essas ideias exageradas e deturpadas, né? Toda a esquina tinha um demônio, em toda... Não é muito diferente de alguns ambientes de hoje, né? Não que aquela comida tem demônio, aquela estrada, aquela casa é uma mente dominada pela presença do mal, né? Uma vida desesperada, sem fé, sem esperança, sem amor, sem, sem razão. Uma vida dominada pelas emoções, por uma espiritualidade degenerada, né? Um intelecto subdesenvolvido, uma consciência enfraquecida e emoções instáveis. Então, os reformadores nem se preocuparam com isso, porque é daquele tumulto que eles queriam sair. Há uma maneira de se viver para Deus sem ficar à mercê de todos esses fenômenos. Não estou negando a realidade dos seres ou do mal. Estou dizendo que a pessoa precisa ter equilíbrio e às vezes ele falta. Né? O carro já tem para lá de 20 anos. A manutenção é deficitária. Os pneus, o cara resolve fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. 350 quilômetros o carro quebra. Não foi o demônio. Hã? Uma consequência natural, lógica, da falta de manutenção, de cuidado. Na nossa vida também.
Muitas coisas são consequência dos nossos atos e da nossa natural falta de cuidado, desencanto, desinteresse, né? Acomodação. Ah, mas foi o diabo. Há uma explicação lógica e racional. E nós não devemos fugir dela. Nunca. Parando para estudar a profecia aqui, nós descobrimos que não tem nada acontece por capricho de Deus. O profeta é chamado, vamos falar aqui, e responde e aceita. Essa é a questão. Esse é um ponto. Muita gente defende fervorosamente, né? Dons, manifestações, não, porque tá. E o compromisso com aquele que nos chama, nos vocaciona em Cristo? Em Cristo há uma grande liberdade. Em Cristo, o nosso querer não é inútil. Em Cristo, o nosso zelo, o nosso empenho, a nossa dedicação não são desprezíveis. Então, defender fervorosamente isto ou aquilo não impressiona absolutamente ninguém. Porque o desafio não está na defesa. O desafio está em viver, experienciar, transformar aquela convicção em algo que passa a fazer parte da nossa vida. Né? Eu estava lendo um pouco hoje do Dr. Israel, né? Eu gosto dele, né? Todo prazer tem seu preço. É uma frase que eu sempre usei. Eu peguei de um livro dele. Um livro, assim, que não é um livro que se recomenda. É para preparar artigos, trabalhos, essas coisas. Mas todo prazer tem seu preço. Todo prazer tem seu preço. E as pessoas falam um dos temas lá, as pessoas falam de é difícil, o ser humano é difícil, eu sou uma pessoa. Mas todos nós somos difíceis. Tudo é difícil. Hã? Porque para seres nascidos debaixo do poder do pecado, vivendo num mundo com a presença do pecado, com essa oposição que de fato existe ao Evangelho de Jesus Cristo, nada é fácil. Nada é fácil. Às vezes levantar, sair de casa, atravessar a rua, para abraçar o, o, o vizinho, desejar um bom dia, é uma luta. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Orar para que Deus faça um milagre, isso é muito bom, é interessante, mas ninguém quer ser um milagre na vida do outro, né? Ser um milagre que o outro precisa envolve doar de si, né? Envolve se doar, se entregar, envolve uma exposição. E ninguém está muito mais interessado hoje em se expor às fraquezas e necessidades e anseios do outro. Quer estar lá sua fé blindadinha, né, protegidinho, né, e cada um se vira. Mas defende com fervor, assim. Né? Você pensa, assim, o cara é o próprio profeta. Não, só não quer ter trabalho, né? Só quer manter o discurso. Mas ser o milagre na vida do outro lá, não são muitos. E para ser o milagre que o outro precisa, você não precisa ser profeta. Hum? Você não precisa ser apóstolo. Você não precisa nem ser um evangelista profissional, porque até hoje eu estudei, li, e não vejo nada de diferente na vida desses homens. Não, mas tem resultado, mas você não precisa nem do evangelista. É, esse tipo que veio aí, industrializado, mecânico. As igrejas trabalham, pregam, preparam, ensinam, convoca, reúne e tal. O sujeito vem e prega. Oh, o cara é um grande evangelista. Mas você já fez tudo, né? Ele só abençoou a obra, né? Deus abençoe. Já está tudo pronto. Da mesma maneira como Deus
separou homens para os ministérios de edificação da igreja, ainda que eu não reconheça apóstolos, profetas, como tivemos no passado e na palavra de Deus, isso não é desculpa para não fazer parte do serviço profético e apostólico segundo ensinado, ministrado na palavra de Deus. Hã? Porque quem quer defender a atualidade do profeta ou do apóstolo hoje é muito conveniente, né? É muito conveniente. O apóstolo é ele. Aquele cara, não, tem 10 no Brasil, tem 50, não sei quantos tem. Ah, tá. Então, deixa que eles. E nenhum desses reclama, não. Vem para mim que mata no peito, deixa comigo que eu resolvo. Não resolve nada, né? Não resolve nada. Ninguém anteviu nada, ninguém preparou para nada. O nível de perspicácia, de compreensão da realidade é normalzinho de tudo. Eu sei que não é dos irmãos, mas eu, por conta do trabalho, lidei com todo tipo de gente. Se você quiser um dia ir no botequim da esquina lá, pedir um refrigerante, sentar e conversar 15 minutos, você vai ver que o tal do apóstolo lá não impressiona ninguém. O saber não é diferente, o saber dele não é diferente do que está ali, não. Agora, o ministério apostólico, conforme registrado na palavra de Deus, certificado pelo Espírito de Deus, mantido vivo através da vida dos santos, esse nível de engajamento e comprometimento, é profeta. Conheço algumas pessoas, eu até respeito a pessoa, eu conheci, eu sei da vida, eu sei da luta, né? Mas você vai, profeta, fala, rapaz, para com isso, irmão, você não precisa disso. Mas o cara quer, eu respeito. Mas vamos ouvir, eu vou ouvir, eu não... Liguei lá, vamos ouvir o cara. Prega bonitinho. Tem uma teatralidade que eu não sou contra. É o trabalho do cara, ele é um pregador, ele é um excelente pregador, tem toda uma teatralidade, um domínio de cena, por assim dizer, no que diz respeito à transmissão daquilo que ele está anunciando para quem está assistindo, muito didático. Tá? Mas a mesma coisa. Na escola dominical, qualquer lugar, não revela nada, não acrescenta nada. Mas o comprometimento. Tem quem defenda, eu respeito isso. Mas o comprometimento com a palavra profética, o chamado ao arrependimento, o chamado a colocar-se ao lado de Deus, olha que o convite é para ficar do lado vencedor. É isso que teve para Israel aqui, que fala para os judeus. Nós repassamos para a igreja, é deles e é nosso também. Não tenho nenhuma vergonha de ler o Antigo Testamento, o Anterior Testamento, como leitura, como palavra de Deus à igreja, porque os apóstolos não tiveram, Jesus Cristo não, ninguém teve nenhuma vergonha. Essa é a palavra de Deus. Precisamos saber separar o que é o momento histórico, uma série de coisas. Não é só porque está registrado você já sai fazendo barbaridade como alguns aí estão voltando a fazer hoje. Não. É a palavra de Deus. Agora, comprometer-se com esse, o espírito da profecia, o espírito apostólico, o espírito de Cristo, o espírito que nos trouxe nova vida em Cristo Jesus? Não é para mim. O jovem Jeremias, e olha que ele foi proibido de se casar.
porque os dias eram maus e iam piorar. Então Deus falou para ele: você não vai se casar. Por que você vai casar, ter filhos, para eles serem vendidos ou mortos na sua frente? E ele aceitou. Ele se comprometeu, porque ele amava a Deus e ele amava o povo de Deus. O povo de Deus que estava entristecendo muito o coração de Deus. Mas ele nunca deixou de amar. Essa é uma coisa fantástica nos ministérios dos profetas, né? A sensibilidade deles está aguçada, porque está diante dos olhos dele o fim trágico e as pessoas não querem ouvir. Grita, fala, prega, ensina, e o povo tinha preferido a idolatria. Aqui em Jeremias, a linguagem, as senhoras que me desculpem, mas a linguagem que o profeta inicia o seu ministério, ele usa a linguagem conjugal. Que Deus é o marido, Israel é a esposa, descrita como infiel, como adúltera. Lendo aqui a explanação do profeta, a beleza dos recursos literários, mas a literatura, a poesia, trazem consigo uma acusação terrível. E traz ainda em si aqui um chamado ao arrependimento, que é uma coisa. O divórcio sempre foi abominável aos olhos de Deus. As pessoas acusam Moisés de ter estabelecido o divórcio. Não, Moisés não estabeleceu o divórcio. Moisés regulamentou o ato. Porque naqueles tempos, hoje dificilmente será apedrejada, né? Mas isso não significa que não sofrerá um linchamento moral, né? Naqueles tempos, a mulher que era divorciada, que só o homem podia se divorciar, ela ficava exposta, ela voltava para casa do pai. Tá. Mas meia dúzia de loucos, uma dúzia de loucos, divorciou, mandou embora. É adúltera, vamos apedrejar, vamos matar. Havia esse risco. Não pensem que a insanidade é só nos dias de hoje. O fanatismo de alguns. Então Moisés, pensando em preservar a mulher, ele estabeleceu na lei que, quando o marido repudiava, a palavra é essa mesmo, repúdio, ele tinha que dar uma carta de divórcio. Ou seja, ele tinha que justificar o motivo. Mas isso é humilhante? É humilhante. Mas é melhor do que correr o risco de ser apedrejado. Então a mulher tinha o direito a ter uma declaração do marido do porquê ele a estava repudiando. Porque ela ia voltar para a casa dos pais ou do irmão, alguma coisa assim. Tá? Para não correr o risco de ser linchada, exposta. O divórcio em si já era algo que não agradava a Deus, que sempre se abusou disso. Mas havia alguma coisa que agradava menos ainda, que era considerado mais abominável do que o divórcio. Era o caso do divórcio, a mulher se une a outro homem, depois deixar esse outro homem, segundo o marido, e voltar para o primeiro. Isso era o fim. Isso é o auge do absurdo. E o profeta apresenta esse chamado ao arrependimento para o povo de Judá nesse aspecto conjugal, apresentando Deus como o marido que foi agredido, que foi traído, chamando a idolatria de adultério, os cultos abomináveis que o povo praticava, adultério espiritual, por assim dizer, e que, mesmo ultrajado, apresentando esse povo como uma mulher que se uniu a outro, como se fosse a esposa que abandona o marido, que se une a outro, mas Deus se coloca como aquele que a aceita de volta para purificá-la e para abençoar.
povo não se arrepende, não se humilha, né? O Reino do Sul também é invadido, parte do povo, quase todo o povo é levado para a Babilônia, o remanescente só cria confusão, sequestram Jeremias, levam ele para o Egito, e parte do povo que ficou e fugiu para o Egito, depois lá também é destruído. Jeremias, ao que se sabe, ele foi morto no Egito, porque ele falou para o povo também, ó, vocês que ficaram na terra, não fujam para o Egito, fiquem na terra, arrependam-se, Deus vai abençoar. O Egito não é a salvação de ninguém. Ah, é? Pegaram e levaram o profeta junto, como se, quero ver Deus fazer alguma coisa, então o profeta vai com a gente. Deus fez tudo que ele disse que ia fazer. E Jeremias, pelo que relatam, ele teria sido executado, né, por esse povo tão simpático. A profecia, porque o que não faltava eram profetas, falsos profetas, que são acusados e atacados. Sacerdotes também. Olha o que fala a palavra de Deus aqui. Ó. Os lábios do sacerdote, eu estou aqui em Malaquias 2, 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Quebraram a aliança, quebraram a aliança, quebraram a aliança. A Bíblia diz que é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas parece que quando nós teimamos em fazer do nosso jeito, da nossa vontade, desprezando toda essa bondade, graça, soberania e poder de Deus, o irrevogável tem a impressão que pode ser revogado, sim. Aí há discussões, mas a discussão é inútil. Mais protegido por um pacto, por uma aliança, do que Israel é a igreja. Um pacto eterno, abrangente, não se limita à nacionalidade, não se limita a uma etnia. Um pacto tão poderoso e grandioso que é capaz de trazer para ele toda a humanidade, ou melhor, pessoas de toda a humanidade, pessoas de toda a humanidade garantidas por Jesus Cristo. É um pacto que o Senhor nunca vai violar. Mas e nós? Nós com as nossas perspectivas e com a nossa preguiça. Eu indico literatura, eu indico teologia, porque sem isso você vai se embananar, né? Você vai se enrolar. Você vai se confundir, vai ser confundido e vai ser manipulado. Mas, por outro lado, só a doutrina, sem a devida iluminação do Espírito, vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Tá? A palavra de Deus não é um exercício arbitrário, como se Deus tivesse oscilações de humor, um Deus bipolar. Isso não existe.
É um Deus santo, justo, perfeito e amoroso. É um Deus santo, justo, perfeito e amoroso e fiel. Fiel à sua palavra, fiel ao seu compromisso, fiel ao pacto que ele estabeleceu com a igreja, com a humanidade através de Jesus Cristo. Se dermos um passo na direção de permitirmos que as nossas vidas sejam guiadas e dirigidas pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, não haverá dificuldades nem necessidade de discussões inúteis sobre qual dom ou qual ministério está em vigor hoje, atuando hoje, tá? Não há nenhuma necessidade. Porque a verdade é que a falha, né, o declinar de algo está em nós. Às vezes por medo, às vezes por dúvida, por má formação. Outras vezes por acharem ou acharmos que existe um caminho rápido, uma solução mais prática, uma maneira de agradar a Deus e em algum momento nós seremos confrontados com a necessidade de tomarmos uma decisão consciente. Que isso nós somos perfeitamente capazes que Deus quer. A vontade de quem vai governar a nossa vontade? A vontade de quem? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A nossa vontade vai ser confrontada. Todo o nosso poder de decisão, toda nossa capacidade de sentir, de perceber, a nossa consciência despertada por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ela coloca diante de nós a necessidade imperiosa de uma decisão. E eu creio que a decisão correta está sendo tomada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, crendo Ele, em breve retornaremos.